O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. A mensagem do Evangelho é muito clara e nos chama a atenção hoje de uma forma muito forte. Mas antes de falar no Evangelho, na segunda leitura, se vocês ficaram atentos, na carta aos Hebreus, tem um versículo que nos diz claramente e derruba qualquer tipo de tese reencarnacionista. Aqueles que acham que a reencarnação existe ou que o espiritismo é verdadeiro, no sentido de reencarnação, a teoria. O versículo 27 diz assim: o destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Ou seja, ninguém vai nascer de novo. A nós foi dada a oportunidade de termos uma única vida. Então nós só temos essa oportunidade para viver e para garantir o céu. A vida não vai se repetir. Não se sustenta essa tese, dizer que vamos voltar a reencarnar, viver. As pessoas são livres para acreditarem no que quiserem, mas biblicamente nós cristãos, sobretudo católicos, nada nos fundamenta para o nosso credo. Nós acreditamos na ressurreição, e a ressurreição é o julgamento, é imediato. Portanto, o destino de todo homem é morrer uma só vez. Então quem está aqui aproveita a oportunidade, viu? Não vai nascer de novo não. E mesmo se fosse, meu filho, eu não queria ser eu de novo não. Já pensou? Nascer de novo na mesma coisa. Ou melhor, repetir a vida várias vezes. Não, basta uma. Uma a gente já sabe de tudo. E nascer de novo, não. Deus te deu a oportunidade de ser o que você é, único diante dele. Olha que coisa linda. Cada um é único. Cada um é único, é belo. Porque você é feito do amor, do pleno amor de Deus, né? Então, aproveita a oportunidade, hein? Quem ainda não tomou consciência da própria vida, aproveita que é só essa, não vai repetir não, pode ficar tranquilo que não vai. Muito bem, mas vamos para o Evangelho, que nos dá uma mensagem hoje muito forte, a todo cristão, que realmente se sente cristão de verdade, não de mentira, porque tem um monte de cristão de mentira, que só foi batizado, mas não entendeu o que é ser cristão. E hoje o Evangelho nos apresenta aquilo que faz parte da essência do cristão. Sem isso não tem como ser cristão, sem o que o Evangelho nos apresenta hoje. Tanto é que Jesus fica bem numa observação, para depois chamar os discípulos, para dizer para eles como é. E do que está falando o Evangelho hoje? O que não pode deixar de ter na vida nossa, que nos dizemos cristãos, católicos? A generosidade.
Um cristão que não é generoso, ele não é cristão. Nós somos frutos da generosidade, que se sustenta no amor infinito de Deus. E Jesus ficou olhando, ficou bem diante do cofre ainda, das pessoas que vão no templo levar suas esmolas. Ficou olhando todos que iam ali e depositavam suas ofertas. Os doutores da lei, que gostam dos primeiros lugares, sentam bem na frente, roupas vistosas. Chegou uma pobre viúva. As viúvas, dependendo da condição que elas ficaram, eram desprezadas e discriminadas pela sociedade vigente. E Jesus observou o gesto daquela viúva. Ela levou 2 moedas que não valiam quase nada, ou seja, como fala bem o Evangelho, era tudo aquilo que ela possuía para viver. E o que ela fez? Ela colocou diante do cofre, colocou dentro do cofre. E Jesus depois viu, chamou os discípulos e disse: a oferta mais valiosa foi a daquela viúva, porque ela deu tudo o que tinha. Os outros deram o que sobrava. O que sobra é muito fácil dar. É muito fácil a gente chegar em momentos festivos do ano, olhar para o guarda-roupa, eu tenho tanta roupa, quero doar aquilo que não me serve mais. Às vezes, até em boas condições, mas às vezes eu teria vergonha de doar para alguém algo que eu já usei que não serve mais para mim. Se não serve mais para mim, também não serve para o outro. Eu quero ver você dar algo novo. Tudo que você tem. Meus irmãos, esse é o desafio da generosidade, porque a generosidade é sustentada no desapego. No desapego. Por que eu não compro algo novo e dou de presente? Porque eu tenho que dar aquilo que já não serve mais para mim. Lógico, não estou dizendo que não deixa de ser um gesto bonito, de repente o outro aceita com muito carinho e vai servir para ele, mas eu estou dizendo que a generosidade, ela passa pelo crivo do desapego, e desapegar-se significa não estar dependente daquilo que tenho. E a pior infelicidade do homem é quando ele é dependente do que ele tem, porque ele pensa que tem, mas ele não tem nada, porque quando ele morre tudo fica. E Jesus elogia o gesto dessa mulher de generosidade, porque ela não pensou, talvez, se ela fosse racionalizar, nossa, eu só tenho 2 moedas, se eu der, eu vou ficar sem comer amanhã, não vou ter, não, ela simplesmente deu a oferta dela para Deus. Deus não precisa de esmola de ninguém, Deus não precisa de esmola, porque Deus não é mendigo, mas a esmola que eu dou, ela é uma forma materializada de dizer a Deus: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me concedes, pelo dom da vida, pela saúde, obrigado. Então eu materializo a minha gratidão a Deus, doando para a igreja, ajudando quem necessita, é a forma material de dizer obrigado. Nessa semana nós vamos refletir o evangelho da cura dos 10 leprosos. Olha como Jesus ficou, humanamente, a expressão humana, ficou chateado, porque no meio do caminho Jesus curou 10 leprosos, e veio um dizer obrigado, e Jesus perguntou: mas não eram 10? Cadê os outros 9? Só você veio dizer obrigado? Se nós pararmos para pensar, como nós somos ingratos, e a forma traduzida da generosidade se faz pela gratidão. Tem gente que não sabe dizer obrigado, e essa forma material que eu dou, que é a esmola, que é o meu dízimo, é uma forma de dizer obrigado. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, obrigado, eu venho e devolvo, sem segundas intenções. Aqui eu não recordo que comunidade que foi, mas eu recordo de uma senhora, que depois deu um testemunho muito bonito, que hoje eu recordei, em que ela veio para a missa, e ela tinha que devolver o dízimo dela, só que ela estava com uma prestação atrasada de algo que ela tinha comprado na loja, e ela estava num dilema, porque ela não queria faltar com Deus. Não, o que eu faço? Se eu atrasar a parcela hoje, esse mês, mas eu tenho que devolver o meu dízimo, eu não posso falhar com Deus. E ela tomou uma decisão meio angustiante, porque era uma pessoa comprometida, uma pessoa que tinha um senso de
de cuidado, de carinho, de generosidade. Ela, não, eu vou doar, eu vou devolver o meu dízimo, Deus é mais importante, a minha gratidão a Deus vale muito mais do que os juros que eu vou pagar no mês que vem com o atraso da parcela. E essa senhora doou o dízimo dela. Eu lembro que semana seguinte, ela veio num sorriso dar um testemunho. Padre do céu, ela contou, eu não tinha como pagar a parcela da minha prestação, mas eu tinha que devolver o dízimo, porque eu não posso falhar com Deus. Sabe aquele senso bonito de piedade? Semana depois, ela recebeu uma correspondência na casa dela, do banco, onde ela tinha um recurso para receber que estava esquecido da década de 80, de um confisco do governo, uma coisa do tipo. Gente, o que é um coração generoso? Deus ampara as pessoas generosas. Ela deu como essa viúva, tudo que ela tinha. Eu não vou faltar com a igreja, eu vou faltar com a loja, mas com a igreja eu não falto. E ela recebeu o comunicado que ela tinha que fazer um resgate de um dinheiro corrigido. Ela quitou toda a loja, ainda veio ainda devolver mais um pouco, porque ela não esperava. Padre, eu quero devolver 10% disso que eu recebi, deu para eu pagar tudo, ainda sobrou dinheiro. Eu não esperava. Eu falei para ela, lembra que você devolveu o dízimo, você estava num dilema? Pois é, padre, Deus não desampara as pessoas generosas, porque Deus sabe a intenção que está no coração. Uma coisa é quando eu dou algo querendo algo em troca, isso não é doação, isso não é generosidade. Quando eu faço algo porque eu sei que eu vou receber algo em troca, eu quero ter um benefício com aquilo, eu quero ser ovacionado com aquilo, aplaudido com aquele bem. Bem não se faz propaganda, se faz simplesmente. A propaganda do bem é o testemunho que é gerado através daquilo. E o gesto dessa mulher realmente me fez lembrar esse da viúva. Deu tudo que tinha e ficou despreocupado. Ficou despreocupado. A pessoa que não é livre, que não é generosa, ela vai ficar mais preocupada com o nome dela no SPC. Não se preocupe não, filho, quando você morrer não tem mais SPC não. Né? Não estou dizendo que não é para ninguém honrar seus compromissos, entendo o que o padre está falando. O padre falou que não é para pagar a loja, eu falei isso não. Às vezes o povo quer entender o que quer entender. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa que não era apegada. Eu falto com o mundo, mas não falto com Deus, e Deus não falta com ela. E eu sei que tem muita gente aqui que já passou por isso, que foi generoso, que doou livremente, e nada faltou, e não há de faltar. Por quê? Porque Deus sabe o que está no íntimo da intenção do coração de cada um. E a esmola que eu dou, qual é a intenção que eu estou dando? Ela deu tudo o que tinha, o importante não é a quantidade, mas é o doar com generosidade. Não importa se é 100 mil ou se é 10 centavos, é como eu dou. É a intenção com que eu faço, gente. E tem uma outra vertente também da generosidade que eu quero refletir aqui com vocês, que muitas vezes a gente deixa de lado, mas não só a questão material, mas tem também a questão imaterial da doação, da generosidade. É o meu serviço. Quantas vezes nós precisamos das pessoas para assumirem funções, darem um pouquinho do seu tempo na igreja, e as pessoas se recusam? Isso é falta de generosidade, isso é falta de amor a Deus, sabe? E ainda vem com uma desculpinha esfarrapada, que eu vou dizer agora ela qual é para vocês. E se vocês um dia deram essa desculpa, pelo amor de Deus, não use essa desculpa, porque ela é muito cínica, muito hipócrita, muito mesmo. É a seguinte: quando o padre ou alguém, filho, estou precisando de você para ajudar na igreja, não tenho tempo. Dizer que não tem tempo é a forma mais hipócrita de dizer um não para Deus. Tempo você tem, o que você não sabe é administrá-lo. Deus te deu todo o tempo do mundo, e ao mesmo tempo, você não sabe qualificar o tempo que Deus te deu. Você não tem tempo para servir, mas tem tempo para outras coisas. Então nunca, pelo amor de Deus, gente, deem essa desculpa para qualquer coisa, não só para coisa da igreja, principalmente quando se trata de fazer o bem. Nunca diga não tenho tempo. Isso você assina um atestado de não sei nem o que. Tempo tem. E como tem? Porque você desperdiça,
A questão é que nós somos tão egoístas que do tempo que nós achamos que temos, até porque ninguém é dono do tempo, o bacana da reflexão sobre o tempo é que ao mesmo tempo que você acha que não tem, você tem todo o tempo do mundo e você não pode aprisioná-lo. Mais um motivo para você ser generoso no seu tempo. Uma hora de serviço, às vezes, uma reunião, um grupo que eu tenho que cuidar, eu não posso doar, porque não tenho tempo. Pelo amor de Deus. É melhor você ser honesto e dizer assim: padre, eu não quero, não gosto, sou preguiçoso, sou acomodado, não quero saber disso. Eu acho mais bonito quando a pessoa é autêntica. Ela fala o que agora dizer que não tem tempo. Misericórdia. Nem que seja da meia-noite às 6, você arranja tempo para alguma coisa. Você arranja tempo para ficar no celular, horas e horas. Todo mundo doente, com a síndrome do pensamento acelerado. Passa horas. A nossa juventude esquece que existe um mundo, porque ela entra num outro mundo. Aí não tem, o padre chama para a igreja, não tem tempo. Saudades da década de 80, que a gente nem sentia o tempo passar, porque não éramos escravos das mídias, não tinha nada disso. 10 horas da noite estava todo mundo dormindo, brincava na rua, soltava pipa, bolinha de gude, de queimada na rua, depois do almoço, da janta, todo mundo ficava na rua. A mãe, quando aparecia na porta, só dava um grito, todo mundo corria para casa, ia dormir, porque no outro dia tinha escola. Ô época boa, que ninguém era escravo de tantas coisas que hoje nós somos. Você não sentia nem o tempo passar, né? Meu Deus do céu. Mas hoje está todo mundo escravo e ainda diz que não tem tempo, né? Por quê? Porque tudo está tão acelerado que você tem essa sensação realmente. Aí não sobra. Mas não dê para Deus o que está sobrando, porque Ele não é mendigo. Nenhuma sobra serve para Deus, assim como nenhuma sobra serve para ninguém. Ou você dá em totalidade, ou não dê nada. É melhor não dar nada, do que dar aquilo que não te serve mais. As migalhas do teu tempo. Vou ver se eu tenho tempo. É como muita gente que não vem à missa ao domingo, que é preceito. Ai, não tive tempo, porque passei a noite na festa. Ah, que legal. Ah, não, porque chegou visita na minha casa. Manda a visita embora. Por que Deus tem que ser sempre às sobras? Pensem nisso. Pensem, isso é muito sério, gente, que eu estou falando. Isso é parte da essência do cristão. O cristão que não é generoso, ele não entendeu nada de Deus, ele não entendeu nada da vida. E depois quer que Deus, na hora do apuro, te socorra. Deus vai socorrer sim a alma generosa. A alma generosa. A alma apegada não precisa de Deus, porque quando era para ser generoso, ele não foi. Então também não deveria procurar Deus na hora do aperto. Mas a generosidade é a qualificação, justamente, é a prova. A generosidade é a prova da minha gratidão a Deus. Mas fiquem tranquilos, Deus sabe o que está na intenção do coração de cada um. Eu estou falando de uma forma geral. Mas eu já vi muitas coisas acontecerem nesse meu tempo de padre, com relação às pessoas que são generosas, como são as vidas delas. O generoso é a pessoa mais livre que existe para o céu. Então, já acabando o ano, está na hora também da gente fazer essa reflexão, porque a sensação muitas vezes é que a gente vai entrar no ano e tudo que foi de ruim passou, agora não. Você leva tudo que está dentro de você, meu filho. Não é uma noite de Réveillon que vai apagar o que você tem dentro do coração, não. Porque tudo na vida é uma conquista diária. Tudo é uma conquista diária. Então, se eu não me autoavaliar e perceber o que eu preciso melhorar para ser um ser humano melhor, não adianta chegar na hora da morte. No último segundo, se você ainda tiver tempo, pelo menos tomar consciência, o céu se abre. E quando não tem? E quando não tem? Porque às vezes nós vamos vivendo como se fôssemos eternos e deixando para amanhã, e o amanhã não existe para ninguém. Amanhã não existe para ninguém. Quando chegar amanhã, ele deixa de ser amanhã, porque ele já passou a ser o hoje, o presente, o agora. Então reflitamos, momento de refletir, de rever,
e de ter coragem mesmo de dizer para si: Senhor, como falta generosidade, como falta muitas vezes no meu coração a abertura para sair do meu egoísmo, do meu orgulho, me esvaziar de mim mesmo. Tem coisa mais linda. Isso não significa que você não tenha que ter as coisas, não é nada disso. Nós estamos falando de generosidade, que significa desapego. Desapega, como fala o ditado, né? É como aceitar, desapega que dói menos também. Quanto mais apegado você for, mais infeliz você será. Como dizia Carlo Acutis, a felicidade é o olhar voltado para Deus, e a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,